Aonde um árbitro consegue ver se o cara está no limite da condição física dele? Que ele está trincado, altamente definido. Qual é o detalhe? Fala assim, cara, quando ele consegue secar aqui, é porque ele está realmente imbatível. Eu acho assim, quando você olha, tem duas coisas que você olha que é extremamente complicado você atingir um nível de condicionamento. Primeiro, os glúteos e segundo, o rosto. Você vê, a gente até brinca, você está com o rosto da morte, né? Quando o cara até tem estria no rosto. Quando você atinge esse tipo de definição, é o maior. Mas a gente estava conversando agora, como que um árbitro realmente julga? O árbitro julga não pelas suas qualidades, prestem atenção nisso, mas pelas suas falhas. Então, você é tão bom quanto a sua falha. É isso. Não interessa se você tem um bíceps fabuloso, um peito fabuloso, tudo fabuloso, mas você é tão bom quanto o pior músculo que você tem. Isso que define você. E muitos dos atletas e os fãs veem, nossa, o cara tem esse grupo muscular bom, mas eles não estão vendo o que ele não tem de bem, e isso que realmente determina o julgamento do atleta. A outra coisa que eu ia falar, que eu acho que é importante, que a gente está falando de pose, a pose é a arte de mostrar os seus atributos e esconder as suas falhas. E isso é a coisa mais importante. A gente treina por 4 meses, se mata, faz todo esse esforço do mundo, mas você está mostrando em 5 minutos todo o esforço que você fez. E se você não mostrar corretamente, nada o que você fez não tem significado nenhum. Um árbitro pode, através das poses, de uma pose mal feita, tudo, entre aspas, reduzir a nota do atleta? Inquestionavelmente. Bom, vamos falar nisso agora. A Shanique Grant perdeu o Olímpia. E a gente foi inconformado aqui porque ela perdeu. Não, tem muito mais shape. Posso só falar pra você? Eu não tava julgando, porque eu tava fazendo o evento. Eu voltei pro meu irmão e falei, Tarek, pelo amor de Deus. Como? Eu falei pra ele, Tarek, se você não tava vendo o show, ela é muito melhor. Eu falei, Tamer, dá uma olhada nos vídeos, do jeito que ela tá fazendo as poses, ela tá fazendo tudo errado, ela não tá pressionando nada. Eu acho que ela tá tão relaxada, achando que ela tá tão melhor que a outra atleta, que, sabe, tá até parecendo... Confiança. Ela vacilou, então. Tá até parecendo que ela tá desmerecendo o evento, entendeu? Então, tava todo mundo, assim, um pouco... confuso como usar, porque a gente queria até dar pra ela, mas ela tava fazendo todas as poses erradas. Não foi condição, então. Não, você não pode imaginar como o atleta é. Você não pode falar, se a Shanique Grant batesse essa pose direito, ela destruiria a outra menina. Você só pode julgar o que está na sua frente. E ela não estava apresentando nada. O que mostra, pose pode fazer você ganhar um evento ou você ficar literalmente em 8º lugar. Eu falo 8º, pode ser até 10º. Caramba. Sim, pose é tudo. É a hora de você mostrar tudo o esforço que você fez. E tem 2 elementos que o brasileiro tá atrás, hoje. Poses e treinos de costas. Quando o brasileiro focalizar nessas 2 coisas, eles vão ser imbatíveis. Existe algum grupo muscular que pro árbitro ele tem um peso maior? Não. Não tem, não. Né? Porque é mito, então. Não tem isso. Tem, por exemplo, em alguns, lógico, em alguma das classes, você focaliza em algumas coisas em específico mais. Wellness. Não tem jeito de você ganhar um show de wellness sem glúteo. Sem glúteo, entendeu? Então, lógico que isso é importante. Men's Physique. O abdominal, a gente está olhando um pouquinho mais, até mais, porque você não está mostrando outros músculos. Então, o abdominal e o peito são um pouco mais focalizados do que o braço e outras coisas. Então, você tem que ter um abdominal legal. Você vê, a maioria dos caras que ganharam tem um abdominal e um peito bem legal. Classic Physique, você tem que ter tudo. A gente não está olhando numa coisa específica. Bodybuilding também. Então, algumas classes, sim. Mais classes femininas. O biquíni... Também, outra coisa, você tem que ter o glúteo, você tem que ter um pouquinho mais de abdominal, mas em geral, não, a gente está olhando tudo. Por que eu comento isso, né, Júlio? Porque existem algumas culturas aqui, por exemplo. Sim. Men's Physique acha que não precisa ter braço, serrate. Por exemplo. É só o serrate. É serrate, é oblíquo, e aí, de repente, braço. Não, braço eu nem treino. Por quê? Braço eu não treino porque eu sou Men's Physique, eu não preciso de muito braço. Perna eu não treino que eu sou mens. Perna eu não treino, eu sou mens.
Então, tem algumas observações mesmo. Interessante isso. Não, a gente está julgando... E é legal a gente falar, ô Tamer, isso, eu vou até pedir para você ser mais incisivo. Então, um árbitro, ele julga os defeitos do atleta, principalmente, do que as qualidades. Sem dúvida. Porque o nosso olhar, o olhar do fã, o que ele faz? Ele pega o ídolo dele lá do Instagram, o cara sobe no palco e ele fala, meu, que peitoral, que abdômen perfeito. Aí ele vai lá e o cara vai lá e pede. Meu, o cara não tinha um abdômen igual o dele, o cara não tinha o peitoral igual o dele, como é que ele pode ter perdido? Mas, às vezes, ele perdeu porque ele tinha um desequilíbrio no físico dele muito grande, que seria o ponto fraco demais. Renato, a gente está, como árbitro, a gente está fazendo exatamente o oposto. A gente está olhando, um cara entra no palco, eu já estou pensando, o que ele não tem? Qual que é o defeito dele? Eu não tô olhando nada. Isso que eu tô pensando. A hora que ele tá andando, eu já tô fazendo uma avaliação do corpo dele, tentando ver que tipo de falha que ele tem. Quem ganha não é quem fica em primeiro em todas as poses. Na verdade, o que é muito curioso, a maioria dos caras que ganham no esporte ficam em segundo, terceiro em todas as poses, mas eles têm consistência. O cara que, por exemplo, o cara ganha uma pose. Melhor média. Melhor média, exatamente, Júlio. O cara ganha uma pose, aí depois o cara fica em sexto, sétimo numa das outras poses, o cara perdeu, entendeu? Olha que interessante, Mauricião. Temos aí, então, como um árbitro julga um atleta de fisiculturismo. Não, muito interessante. Eu tô vendo assim, essas coisas que ele tá falando tanto lá embaixo nas avaliações, a gente pensa, a gente fala, meu, tem hora que eu tava gravando, eu deixava a câmera de lado, assim, pra prestar atenção no que ele tava falando, da forma que julga. Bem legal. Ô, Renato, eu tenho duas mensagens aqui. Tá. A primeira é do Gorgonoide, que mandou aqui pra gente no chat, falando assim, pose é tudo, repita comigo, pose é tudo. Aí ele deu risada e colocou assim, Gorgonoide, pose igual um debilóide, mas vai melhorar isso até o campeonato. É um atleta que eu tenho, que é um atleta midiático também, Sim. é um youtuber, e ele veio participar aqui semana passada de uma semana conosco aqui no CT de aprendizado. E aí ele foi fazer uma apresentação aqui e as poses dele não estão bem encaixadas. A cara do Júlio. Então aí o Júlio bateu nele. Ó o carinho. Gorgô, um abraço, truta. Bateu nele, mas ele é extremamente disciplinado. E ele, Júlio, no mesmo dia ele fechou a aula de pose com aquele rapaz. Eu falei pra ele, Ele é ele precisa disso daí, nós vamos ajudar ele em tudo que ele precisar, Renato. Porque eu fiquei bem otimista, né? Um vlogger que virou atleta, então... E apaixonado pelo esporte. A gente dedicado. trouxe um cara que não era do esporte para o esporte, isso é muito gratificante. Bem legal. Ô, Renato, aí tem uma pergunta, eu estava falando em relação às poses de ganhar campeonato. O Em Busca da Batata Automática mandou assim, ele sempre está aí com a gente. Vocês que estão sempre no backstage, já viram acontecer de um cara estar com V-tape mais dramático e errar na tinta e perder o campeonato? Você já tirou colocação de um cara Por causa da pintura? Suor, tinta. Suor, tinta... Veja, o que a gente está julgando é a pose e a apresentação do atleta. E quando eu falo pose e apresentação do atleta, é tudo. O rosto do atleta, a cor do atleta, o cabelo do atleta, tudo. Porque, que a gente está falando, quem está julgando você não é um computador, é uma pessoa. E se você transmite uma positividade ao juiz, logicamente, você vai ganhar. A gente até fez esse comentário lá embaixo. Quando eu comecei a treinar, eu pressionava tanto os meus músculos, eu estava tremendo tudo. Isso dá uma impressão muito mal. Se você treina, você mostra aquela aura de poder, você está dando sorriso, está olhando profundamente para os juízes, isso faz você ganhar. Então, lógico, se você está com a pintura deficiente, a pintura está tudo caindo, eu não vou chegar como juiz e falar, eu vou fazer esse cara perder porque o cara... Não, mas tá prejudicando, porque a apresentação geral do atleta tá deficiente. Visual, Sim. mais a apresentação, mais a aparência. Sim. Então, assim, não é ligado diretamente... Porque tem muita gente que acha que ser men's physique tem que ser bonito. Não, tem que ser apresentável e bem apresentado. Sim. Olha, não é diferente com qualquer outro esporte, então, que tem uma ligação à fisionomia, ao físico. É lógico que toda a apresentação do atleta está sendo julgada. O cara não precisa ser bonito, Tem que ser agradável. Mas ele tem que se apresentar de uma forma profissional. Imagina quando você está indo para um trabalho, e você vem com a barba tudo mal feita. Uma entrevista de emprego. Tudo mal feita. O cara vai falar para você não vai pegar o trabalho? Não, mas você já deu uma impressão negativa para o cara. Mesmo se o seu currículo é ótimo.
não é diferente de bodybuilding. Se o cara vem, o cara já está apresentado perfeito. O que mostra para mim? Nível de profissionalismo. Por isso que as poses são descontadas muito. Porque quando um cara chega, ele está respirando muito agressivamente, o cara não está posicionando direito, o que eu penso? Esse cara, ele não ama o esporte. Ele não quer tanto. Ele não quer tanto. Ele ficou tão cansado. Sabe quando você está na sexta-feira e o seu coach fala para você, manda foto para mim, você já está exausto. Você faz a foto de qualquer jeito, né? Não, mas tem um cara que vai falar, não, eu vou fazer direito. Se o meu sorriso não está legal, eu vou tirar uma outra foto. Se eu não estou posicionado direito, eu vou fazer de novo. Porque eu sei que é um treinamento psicológico para eu estar pronto no dia do show. E você começa a ficar pronto quando você está mandando as fotos. Quando você tá aqui, você já está se preparando, você está fazendo as coisas de uma maneira correta, do começo ao fim. Essa frase eu vou guardar. Você não quer tanto. Porque quando o cara demonstra cansaço ou até impaciência No julgamento. no ajuste de pose, Ele quer que acabe logo, na verdade. ele quer né? que acabe logo, então ele não está curtindo o processo. Então, Isso é nítido em alguns atletas. é nítido. É nítido. Por Tem- isso que eu mais da pensei metade quer que acabe logo. Os campeões querem que dê mais tempo, porque eles querem mostrar a diferença deles com os outros. Falar, ó, esse cara vai cansar, mas não eu. É simples. Eu É só não. você ver os atletas do Mr. Olímpia. É pose e chama e volta e chama. Sim. E eles estão lá, posando. Sim. E é confronto em cima de confronto. A Fórmula 1 do fisiculturismo, ou seja, o cara tá no limite do peso, no limite da definição, no limite de tudo. E mesmo assim, ele posa ali 10, 15 minutos. No campeonato amador, o cara posa 3, 4, 5 minutos, tá morrendo. Você vê, o nosso esporte, lógico, é físico. Para a maioria das pessoas que não entendem o nosso esporte. Mas talvez o nosso esporte é mais psicológico do que qualquer outro esporte no mundo. Eu vou explicar isso por quê. Porque o nosso esporte é dependente. Quando você está na treadmill, você está na esteira, você está lutando contra uma pessoa só, você. É você contra a sua alma. Você contra você mesmo. Quando você tem que acordar às 5 horas da manhã, não tem ninguém te acordando. É você que tem que fazer isso. Quando você tem que comer 7, 8 vezes por dia, é você. Você está lutando contra você constantemente. É um esporte muito psicológico. E as pessoas param de pensar nisso. As pessoas pensam que é só um esporte físico, mas de maneira nenhuma. É psicológico.